como tem sido importante estudar junto com os irmãos essa carta, porque eu falava há pouco com o Lucas aqui, às vezes parece repetitivo até o que nós falamos, porque nós estamos vindo numa pegada a respeito de assuntos importantes na nossa caminhada como crente no Senhor Jesus Cristo. E tanto eu, quanto o Evandro, tanto aquele professor que está aqui na Escola Bíblica Dominical, parece que eles estão falando o mesmo assunto sempre. E hoje, nós iremos falar de um assunto que nós acabamos de tratar aqui na Escola Bíblica Dominical. Mas ele é importante para as nossas vidas. Nós precisamos recordar mais ou menos o que Paulo tratou até aqui com a igreja de Colossos. Paulo, lembrando rapidamente com os irmãos, Paulo, através dos seus agradecimentos no início da carta, capítulo 1, ele mostrou a humanidade de Cristo. Lembra que através de uma música, ele descreveu quem é Cristo, né? Ele é a imagem de Deus invisível. Com o seu ministério cristocêntrico, com Cristo ao centro, ele não somente mostrou o que é servir, mas ele mostrou a importância de servir. E a última vez nós falamos a respeito da superioridade de Cristo acima de tudo aquilo que é religiosidade, tudo aquilo que vem confundir a nossa cabeça e vem nos atrapalhar quando pensamos a respeito do que é ser um cristão verdadeiro. E hoje nós iremos falar, como eu falei para vocês há pouco, a IBD falou sobre isso, nós iremos falar sobre santificação. E como tem sido corriqueiro falar a respeito de santificação, de repente você vai ter essa oportunidade em casa, de repente digitar lá no YouTube, santificação, vai vir um monte de vídeos falando a respeito disso. E eu queria pensar a respeito disso por quê? Eu citei essa situação do YouTube por quê? Porque a santificação, assim como o amor, de repente ele é fácil falar. Nós temos conceitos de amor para falar para as pessoas, não, mas o amor é uma decisão. E talvez nós tenhamos também conceitos a respeito de santificação. Eu lembro que há pouco tempo aqui nós tivemos com os adolescentes, com os jovens no sábado aqui, e o Pedro, inclusive, ele falou a respeito disso para nós. Ele falou algo que nós tratamos aqui na Escola Bíblica Dominical, que era o seguinte: olha, Jesus, ele salvou as nossas vidas, mas agora nós temos responsabilidades. E ele usou essa palavra, ele falou assim: agora é o momento da santificação, da busca pela santificação. E o interessante é que esse texto ele vem falar, especialmente nos versículos 5 ao versículo 11, quando ele vem falar que nós temos que tirar as roupas velhas de nós. Ele vem falar que isso é responsabilidade minha, mas ele é responsabilidade de todos nós. Uma vez que o nosso Deus resolveu o nosso problema de eternidade. E aqui entra algo que também está nos nossos bate-papos, nas nossas rodinhas aqui. Porque é o seguinte: se Deus fosse nos salvar somente por salvar, no dia da nossa salvação, sabe o que eu tinha feito com a gente? Tinha matado a gente. Ele pega e fala assim: eu vou resolver o problema do Jean de uma vez, que é o quê? Eu vou salvá-lo e eu vou tirar ele desse mundo, definitivamente, para ele estar comigo na eternidade. Mas não é isso que Deus fez conosco. E o porquê que Deus não fez isso conosco? E o apóstolo Paulo, ele vai nos responder esses trechos que nós vamos ler nessa noite. Ele vai falar para nós qual o propósito meu, qual é o propósito de cada um de nós de vivermos uma vida em busca da santidade, em busca da santificação. Eu queria ler com os irmãos, então, nós estamos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, versículo 11. Irmãos, gostaria que vocês pensassem a respeito do capítulo 1 e o capítulo 2, em especial de Colossenses. Paulo ali está tratando de assuntos importantes, né? Eu já falei no início. Ali nós vamos ver um pouco mais a parte teórica, o significado de Deus, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E a partir do capítulo 3, especialmente no versículo 5, até o final do capítulo 4, Paulo vem falar da prática, o que é necessário na nossa prática, no nosso dia a dia. Então ele vai usar os capítulos 3 e 4 para falar da
arregaçando. É interessante por quê? Porque Paulo ele usa ali aquela conjunção, né? Os professores de português não sabiam o que é conjunção, mas é ela que faz a ligação. Ela que faz a ligação de frases. Importante, por quê? Porque Paulo, no versículo anterior, que é o versículo 23 do capítulo 2, ele está dizendo assim: ó, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Lembrando rapidamente, Paulo estava tratando de assuntos a respeito que as pessoas exigiam coisas dos crentes de Colossos, falavam assim: não, mas esse conhecimento seu é fraquinho demais, por quê? Você precisa fazer isso, fazer aquilo para agradar a Deus. E uma das características importantes que existe, e essa aqui foi o Evandrão que ele compartilhou conosco aqui, é o seguinte: que todas as religiões, você precisa fazer algo antes, para agradar a divindade. Então, eu deixo de comer tal alimento, eu me visto de determinada maneira, eu me privo de determinadas coisas, porque isso vai me dar crédito para que a divindade daquela religião me abençoe. Mas com Deus é diferente. Com Deus, Ele vem e nos resgata, Ele vem e nos salva, e nos presenteia com o presente da salvação, para que uma vez nós sendo salvos, nós pratiquemos aquilo que é o melhor das nossas vidas. Então precisa ficar bem definido isso em nossa vida. E Paulo inicia então, ele diz assim, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que Paulo está querendo nos dizer aqui? Paulo, ele está mostrando para nós aquilo que ele já mostrou no capítulo 2, praticamente inteiro, em alguns trechos ali. Então, por exemplo, nós temos o versículo 6 do capítulo 2, ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Ele diz assim: olha, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí no versículo 12, olha que interessante, ele está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele diz assim: ó, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E no versículo 20, que nós vimos da última vez, ele repete a mesma coisa. Ele diz assim: ó, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem à regra? Quando Paulo diz aqui, né, que já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está falando assim: olha, já que vocês foram regenerados por Deus, já que vocês receberam a vida nova em Cristo, ele vai continuar dizendo assim: ó, procurem as coisas que são do alto. E na sequência, um pouco ali no versículo 2, ele vai falar assim: ó, mantenham o pensamento nas coisas do alto. E interessante aqui que esse verbo, né, o procurar e o manter-se aqui, tem algumas outras versões que tem que o mantenham o pensamento, está significando pensar nessas coisas. E esses dois verbos, eles têm significados interessantes que vai contribuir para a nossa compreensão. Enquanto o verbo procurar, buscar em outras versões, diz respeito à direção da vontade que o homem dá, ou melhor, a dar direção à sua própria vontade. E olha que interessante, há pouco nós falávamos aqui dessa responsabilidade que nós temos. O fato de Deus ter nos salvado deixou para nós responsabilidade. E diante dessas responsabilidades, eu preciso direcionar as minhas motivações. Afinal de contas, eu fui transformado pelo nosso Deus. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então agora, aquela mulher que o Lucas comentou conosco aqui, né, da soberania de Deus, ela existe. Mas existem coisas que eu preciso fazer. Existe algo que é necessário eu fazer. Não como algo autoritário da parte de Deus, mas com reconhecimento pela grande bênção que eu recebi da parte dele. E é aí que esse verbo vai fazer sentido. Porque eu dou direção à minha vontade. Eu direciono a minha vontade. E é interessante que eu posso fazer isso tanto para as coisas boas, não é? Que Paulo vai falar assim, as coisas do alto,
coisas da carne, as coisas que nós, em determinados momentos da nossa vida, temos um desempenho muito maior do que com as coisas do alto. E interessante, nós falamos a respeito do significado desse verbo procurar, mas o significado desse verbo pensar está ligado diretamente também à motivação. Ou seja, é o motivo que determina a ação e o comportamento do indivíduo. E aí então ele se torna mais do que um pensamento, sabe aquele, algo mental? Pensar, só pensar, não. É pensar com atitude, com ação, com motivação. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para nós: mova-se na direção daquilo que é mais digno. E interessante também é que Jesus ele diz a respeito do que é mais importante para o homem. Nós temos em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E em Mateus 13, 22, olha que legal. Jesus está dizendo assim: e o que foi semeado entre espinhos, uma passagem importante que nós tratamos com os jovens um tempo atrás, aqui, a respeito de onde a semente foi, onde ela caiu, onde ela frutificou, onde ela nasceu. Olha que interessante: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então nós temos aqui, junto desse verbo aqui, esse verbo pensar, e procurar, e buscar, as nossas atitudes. Nós podemos fazer aquilo que a nossa carne pede. Nós podemos fazer aquilo que agrada o nosso Deus, o nosso Deus. Isso é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós. Uma vez que nós entendemos que nós temos a convicção de que se tudo acabar aqui para nós agora, não acabou, apenas começou a eternidade lá de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, essa responsabilidade é de todos nós. E isso significa o que, crente? Significa que todas essas verdades agora passam a fazer sentido, porque até então não fazia para mim. Eu vivia uma vida inconsequente, vivia uma vida apoiada naquilo que eu entendia que era necessário, e muitas vezes aquilo me levava ao extremo, distante de Deus, porque eu achava que eu conhecia todas as coisas, e eu decidia por mim, pelo aquilo que eu conhecia, mas agora Deus fez tudo novo. E agora não pode ser mais como foi outrora. Agora precisa ser diferente. E quando a gente fala de santificação, santificação está ligado a esses dois verbos aqui, porque ele é algo prático, gente. É algo que nós temos que buscar diariamente. É algo que necessita, às vezes, de dor. Os irmãos compartilhou a respeito de sofrimento, às vezes. Sabe por quê? Porque nós temos, de fato, os pecadinhos de estimação nossos. Nós temos ele. Apesar de Deus ter nos salvado, nós ainda temos esse problema. E Paulo, ele fala ali ainda no versículo 1 que Cristo é aquele que está assentado à direita de Deus. Em Lucas 22, 69, nós vemos esse relato. Diz assim o versículo: mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A direita significa o que? A destra, que a gente ouve bastante, lugar de honra. E à medida que eu estava buscando o significado dessa palavra, à direita, eu achei interessante um comentário que fala a respeito de algo que nós vimos há pouco tempo, dos generais que iam para a guerra, que eles traziam os inimigos despojados, despidos. E em alguns momentos, esses generais, eles eram os filhos dos imperadores. Então
Então eles iam para a guerra, e quando eles traziam os inimigos despojados, o seu pai pegava e colocava ele à destra e falava assim: ele merece lugar de honra, ele venceu a batalha. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está ao lado do nosso Deus. Paulo está dizendo isso para eles aqui, e eles sabiam disso, porque eles ouviram relatos a respeito disso. Mas na sequência, no versículo 3, olha que interessante. Inicia assim, ó: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse vocês morreram aqui dá o sentido de que nós, uma vez crendo em Jesus Cristo, morremos para nós mesmos. Então, a minha vontade já não pode mais fazer sentido. Os meus desejos, se os meus desejos estiverem distantes da vontade de Deus, esses desejos vão afetar o meu relacionamento com Deus. E então, quando nós morremos para nós mesmos, essa morte, sem dúvida nenhuma, traz para nós a certeza de que nós seremos aprovados por Deus naquele dia. E o apóstolo Paulo, ele encerra esse primeiro trecho do 1 ao 4, dizendo assim: que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Paulo está falando aqui a respeito da volta de Cristo. Paulo está garantindo aos crentes de Colossos e a todos os crentes espalhados em toda a terra que aquilo que aconteceu com Cristo, Cristo ressuscitou, o seu corpo foi glorificado. Isso também acontecerá com todos aqueles que creem nele. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, eu acho que nós temos ele aqui no slide, diz assim: ó, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E eu gostaria de deixar nesse primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 4, uma pergunta para que a gente desde já comece a refletir. O que é a nossa vida? Nossa vida é aquela que pensa em Cristo, nas coisas do alto, ou os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas profissões, o nosso lazer é o que mais ocupa a nossa mente. Essa reflexão ela é importante para todos nós, porque da mesma forma que aconteceu com os irmãos lá em Colossos, lá atrás, é a mesma coisa agora aqui. E de repente nós temos muito mais coisas para pensar do que eles lá atrás. Mas como que nós temos nos relacionado com isso? Cristo, melhor, as coisas do alto, elas fazem sentido para nós, mas por que então eu tenho dificuldade de pensar nessas coisas? Por que eu me ocupo sempre em todas as outras coisas e se sobrar um tempo eu procuro as coisas do alto? Essa dificuldade os irmãos em Colossos também passaram. E Paulo, ele identificou isso através do comentário que Epáfras fez a ele no momento que ele estava na prisão. E ele fala assim: olha, então o problema de vocês, existe solução para o problema de vocês. O problema de vocês é a mesma solução de que outrora foi para vocês. É Jesus Cristo. Submete-se a esse Cristo. Por que vocês estão esquecendo dessas coisas? Paulo agora, ele vem tratar da parte prática, como eu disse na introdução nossa, né, falando que até aqui, então, ele falou a respeito de teoria, e agora ele vem para a prática. E quando ele vem para a prática, Paulo, ele solicita para que nós retiremos a velha roupa. E aí a pergunta é: poxa, mas eu sou convertido no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a convicção de que se eu morrer,
eu irei para o céu. E de repente a pergunta não é essa, a pergunta é: ainda existem vestígios do velho homem nas nossas vidas? Ainda tem traços daquilo que eu passei há pouco tempo atrás nessa minha conversão? E nós vamos observar que de fato ainda existem coisas que precisam agir. Nós precisamos agir com radicalidade com elas. Nós estamos então ali no versículo 5, que Paulo vem e ele dá uma ordem, né? Ele vai dizer assim: olha, assim, façam morrer. E eu queria pensar com vocês, de repente, se eu chegasse em qualquer irmão aqui que tem um animal de estimação, de repente, uma planta aí em casa, falasse assim: Luquinha, faça morrer. Luquinha fala assim: ó, fazer morrer esse bicho aqui, eu vou ter que deixar de alimentar ele, deixar, né, de dar tudo aquilo que ele precisa para que ele continue vivendo. E essa ordem aqui, eu acho que é nessa direção. Assim, façam morrer. Não existe outra maneira. Nós nos rendemos a Jesus Cristo, que já fez a maior obra em nossa vida. Mas agora, na minha luta diária, no meu dia a dia, nas dificuldades da vida, em meio às tentações, em meio às provas que nós temos no nosso dia a dia, para que a nossa carne não sobressaia sobre o nosso espírito, nós precisamos fazê-la morrer. De que forma? Não alimentando ela. Não posso alimentar. A luta nossa contra o pecado passa por isso. Não sei quem usou um exemplo uma vez, de que, olha, se aquela rua faz a pecar, eu não posso nem passar na frente dela. Se aquilo ali me faz pecar, eu estou distante daquilo. E os pecados que o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui, ele tem duas listas aqui. Nós vamos falar dessa primeira lista aqui, que é do versículo 5 ao versículo 7, e ela é uma lista assim, até certo ponto pesada para nós, porque ela fala sobre algo que nós temos tratado aqui, inclusive nas terças-feiras, que é a respeito de sexualidade. E nós vamos ver que há 2000 anos isso atrai, isso daqui que nós vamos falar aqui era real para eles lá, mas não mudou nada agora. Versículo 5, que ele iniciou dizendo assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa a dar os nomes, né? Então ele vem e fala: olha, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E ontem ainda falávamos sobre idolatria junto com os jovens aqui. E o conceito de idolatria ficou muito claro para nós aqui. E eu encontrei um conceito teológico a respeito de idolatria, que é a escolha decidida de entronar no coração qualquer coisa que tome o lugar que deveria ser ocupado unicamente por Deus. Isso é idolatria. É tudo aquilo que ocupa o nosso coração, sendo que precisaria ser Deus. E aí a pergunta é: ué, eu sou crente, mas eu posso me tornar um idólatra? Podemos. Quando todas essas características aqui, como a imoralidade sexual, as paixões, todos esses pecados citados pelo apóstolo Paulo aqui, eles ocupam o lugar de Deus no meu coração. E por que então que nós iniciamos falando a respeito do não alimentar? E por que então que nós falamos a respeito de elimine de uma vez? Porque somente isso fará com que a nossa luta seja ganha. Uma vez submetendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, amando Ele da maneira correta, da forma que nós precisamos amá-lo, e olhando para essas coisas como uma abominação da parte de Deus, a minha resposta em relação a isso precisa ser radical. Nós não iremos
soberania de Deus, ela já foi exercida em nossas vidas. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antigamente. Paulo está querendo dizer isso, o significado de ter citado esses pecados que diz respeito à sexualidade, é de que isso afeta o nosso meio, isso afeta, como nós vimos, o relacionamento nosso com as nossas esposas, isso afeta o corpo de Cristo. Mas não é somente isso. Paulo, ele está pedindo para que a gente retire essa roupagem antiga, esses vícios que nós tínhamos, que essa roupa velha seja, nós joguemos ela fora. E algo interessante que acontece aqui também é de que o apóstolo Paulo vem e põe outra lista para nós. Ele acabou de falar de um assunto que afeta todos nós, ainda mais no mundo que nós estamos vendo por aí, mas ele vem e coloca uma outra lista de que se nós não formos pegos nessa primeira lista, nessa segunda lista nós temos que estar atentos, porque pode ser que é nela que estejam os nossos problemas. Irmãos, foi tão confrontador esse assunto, essa parte de Colossenses, porque o nosso Deus é aquele que conhece o nosso coração e sabe qual é as nossas necessidades. E quando a gente olha para os momentos em que nós temos vivido aqui, que fala a respeito de santificação, da busca de Deus, a busca pela santificação, o reconhecimento de que nós somos pecadores e a submissão ao nosso Deus, a Jesus Cristo, nós temos que interpretar somente de uma forma, que nós temos que ir na direção disso. É isso que o Senhor está nos pedindo. Santifique-se. Santificação, gente, é prática, é no dia a dia. Fica repetitivo, mas ela é no dia a dia. E olha a lista que o apóstolo Paulo ele vai falar para nós aqui a respeito, no versículo 8, mas ele diz assim, mas agora abandone todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E eu paro na parte A do versículo 9, que diz, não mintam uns aos outros. Ele fala de pecados a respeito, pecados da língua, que nós cometemos com a língua. E se existe algo que nós gostamos de fazer, é falar. Nós temos. Se a gente senta com qualquer pessoa, a gente vai conversar. A gente vai conversar. E o que Paulo notou através do relato de Epáfras é que isso estava afetando a igreja de Colossos. Mas se a gente for observar, está afetando a minha igreja como pessoa, eu como pessoa. E em consequência disso, está afetando o corpo de Cristo. E quando eu pensava, olhando o significado dessas palavras, dos pecados, aqui ira, indignação, elas têm o mesmo termo que é usado, todo o significado de ira ali, amargura intensa e oculta. Significado de indignação, inchaços de fúria, tem cara que não se contém, e aí ele vai para os finalmente. Mas como que pode? Paulo está falando de crentes aqui. Paulo está falando para uma igreja aqui. E essa carta ali, naquele contexto, ela iria circular por outros lugares. Mas ele está tratando com pessoas
maldade, maledicência, linguagem indecente. Ele falou até de mentira. O fato é que essas coisas, e ao refletirmos pessoalmente, nós observamos que essas coisas nos afetam. Agora, aqui. Paulo ele continua no versículo 9, falando na continuidade ali, né? Visto que vocês já se despiram, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas. O velho homem ficou para trás, mas e as práticas? Mintam. E a maneira como que eu tenho reagido lá no meu círculo de amizade, e a maneira que eu tenho reagido quando um irmão me ofende, e a maneira como eu tenho reagido de repente com os meus filhos, se torna constrangedor para nós isso, porque nós somos extremamente capazes de nos encontrarmos dentro desse contexto. Versículo 10 diz que nós somos revestidos do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aquele trecho de Romanos, capítulo 8, versículo 29, versículo 30, fala a respeito disso também, de que nós seremos exercitados. As dificuldades que nós passamos, elas servem para que nós cresçamos. E na vida que busca uma santificação, esse crescimento até a volta de Cristo, essa luta, ela inicia no momento da nossa conversão e ela encerra quando nós não estivermos mais aqui, quando morrermos, o Senhor Jesus nos levar. E aí, o versículo 11, que é onde nós observamos que o apóstolo Paulo vai dizer que isso é com vocês, Colossenses, independente de quem vocês sejam, né? Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo que é tudo, e em Cristo que está em todos, a barreira que socialmente nos impedia de nos relacionar, agora não existe mais. Paulo ele está falando a respeito de nacionalidade aqui, né? Grego, judeu, está falando sobre a religiosidade aqui, sobre a circuncisão e a incircuncisão. Ele fala sobre a posição social, escravo, livre, ele fala sobre um nível de repente de conhecimento, que seria então o bárbaro em si. Mas eu queria encerrar com os irmãos, concluindo de uma maneira mais prática possível. O Senhor é aquele que nos deu vestes novas. O Senhor é aquele que, na maneira soberana dele, por nos amar, resolveu os nossos problemas de eternidade. E quando olhamos individualmente para os nossos corações, esses pecados aqui, de repente,
nós notamos que ele acontece com frequência em nossas vidas. Que se a resposta for sim para isso, existe um momento para nós nos arrependermos, que é agora que nós entendemos que aquilo é pecado, que aquele vício meu é pecado. E se você ainda está em dúvida se é pecado ou não, eu queria lembrar para vocês que o adúltero ele não é adúltero porque ele cometeu o ato sexual com uma mulher que não era dele. O adúltero ele é adúltero porque ele pensa a respeito dessas coisas. E assim, aquele que se ira facilmente não é aquele que vai para o confronto, mas é aquele que vive uma vida irada e a hora que isso explodir, de repente vai trazer consequências desastrosas. E o mentiroso também, a gente não é aquele que sai contando um monte de mentira, não. É aquele que tem a capacidade de repente de fazê-los, ele tem uma capacidade de manipulação tão grande que ele pode fazer com que a gente enxergue nessa parede que ela é preta ao invés de marrom. Isso é uma maneira de mentir. E a nossa reflexão passa por isso. Onde nós nos encontramos? Se nós nos enxergamos dessa maneira, em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a resposta. Ele foi para a cruz por pessoas como essa, como nós. E nesse momento nós iremos concluir aqui, nós iremos orar, nós iremos agradecer a Deus por esse tempo, mas também eu queria você, no seu coração, que identificou de repente no momento, a área, de repente não está aí, mas Deus mostrou para você da maneira que Ele desejou, confesse a Ele, arrependa-se. Essa é uma das características dos santos. Eles entendem que pecam, mas eles se arrependem e demonstram frutos desse arrependimento. E o fruto desse arrependimento é desligando a alimentação